a convenção coletiva ela vai obrigar todos, certo? Independentemente dessa pessoa ou empregador estar vinculado ou não a um sindicato. Por quê? Porque a lei 10.101 de 2000 ela estabelece que as convenções coletivas é que disciplinarão o funcionamento nos feriados. Então, toda vez que é formulada a convenção coletiva, lá é estabelecido quais feriados poderão ser abertos e quais as regras que vão valer para o dia de funcionamento e quais aqueles feriados em que se estará vedado o trabalho dos funcionários e também, muitas vezes as convenções também disciplinam o funcionamento do comércio em geral. Então, às vezes você tem um familiar e diz, não, eu vou abrir porque só vai ter familiar meu, então eu posso funcionar no feriado. A maioria das convenções coletivas estabelecem que mesmo um familiar trabalhando, deve ser fechado o estabelecimento. Por quê? Porque impede a concorrência desleal. E isso é uma vantagem, porque às vezes a pessoa tem uma família grande e bota a família toda para trabalhar. Então ele acaba funcionando, vendendo, mas impactando indiretamente no comércio do seu concorrente. E o consumidor não tem pito nisso aí, né? Mas qual o pito do consumidor? Por exemplo, já aconteceu comigo algumas vezes, de feriado, haver na minha residência, né, no meu lar, a necessidade de comprar alguma coisa. Aí tá tudo fechado. Tá fechado por quê? Não, porque a convenção coletiva, porque o sindicato mandou fechar, obrigou todo mundo a fechar. Eu falei, e eu tenho o que a ver com isso? Eu quero comprar, tenho dinheiro para comprar. E não compro porque o sindicato mandou fechar o comércio? Como é que é isso? É uma questão de adaptação, né? Porque se a gente até olhar por esse... Mas devia avisar os consumidores, né? Pelo menos, que eu nunca sei quanto... Nunca, assim, uma comunicação para todo mundo saber. O pessoal do comércio sabe, mas já fui pego várias vezes de surpresa, de sair e para comprar um quitute, né? Uma linguiça, uma cai-sertão, uma coisa assim. Ali comprar um coentro, tá fechado. Por que tá fechado? Não, porque o sindicato mandou fechar. O que é que eu tenho a ver com isso? Na prática, temos que nos parear pela regra. Então, a regra é que o feriado esteja fechado. Então, se é um feriado de 7 de setembro, 1º de janeiro, Dia do Trabalhador, esses feriados, Natal, esses feriados, tipicamente, vai se estar fechado o comércio. A exceção será a abertura. Então, você vai buscar saber se naquele feriado estará aberto e não se estará fechado. Então, a lógica é o contrário, porque, em regra, o comércio fecha nos feriados. As exceções são aquelas previstas na Convenção Coletiva do Trabalho. E aí os empregadores devem estar bastante cientes e os funcionários também, para que nenhum dos dois seja surpreendido no momento e no dia do feriado. O funcionário, ele recebe alguma coisa a mais por trabalhar no feriado ou é a mesma coisa? O trabalho no feriado já é um trabalho extraordinário, não é isso? Então ele vai ter condições diferenciadas. Por exemplo, para o comércio de Santo Estevão, aí eu falo com propriedade porque eu participo diretamente das negociações das convenções coletivas, tanto a do comércio como as do supermercado. No momento da formulação dessas convenções coletivas, é uma moeda de troca. Às vezes nós negociamos um piso salarial melhor em troca, por exemplo, de um feriado. O piso salarial ele é pago todo mês. Ele vai ter repercussão sobre férias, sobre 13º, sobre o FGTS e também tem a possibilidade do acréscimo dos triênios, né? Então todas as vantagens às vezes nós conseguimos justamente a partir da concessão de um feriado. E eu vou te dar como exemplo uma coisa, que a projeção do salário mínimo, por exemplo, a projeção do salário mínimo para o ano de 2021, para o ano que vem, está previsto para R$ 1.067. Hoje, pela convenção coletiva do comerciário, já paga R$ 1.070. Então, a vantagem que nós conseguimos já ultrapassa o salário mínimo que o governo ainda vai dar. E quando nós darmos a convenção em novembro, com certeza já vai ser uma vantagem maior do que o piso salarial, do que o salário mínimo de 2022. Então, é justamente através dessas trocas, dessas negociações, que tentamos, né, conjugar tanto os interesses dos empregados como os dos empregadores. E dentro dessas negociações, os feriados é uma moeda muito forte de troca. Por quê? Porque eles querem Vou fazer abrir um sindicato do consumidor, viu?
Vou abrir aí um sindicato do consumidor, porque tá aí, as convenções coletivas se reúnem patrões e funcionários, e a gente que consome não tem pito nessa história, não tem a voz aqui, não. Vamos lá, vou abrir, né? É só pensar, voltando, vamos mais uma pergunta aqui, eu já resenhei, né? Certo. Fulano resenha, vamos pro que interessa, 7 de setembro é feriado. Isso. Próximo feriado aí, 7 de setembro, 21 de setembro, e aí? O comércio vai estar obrigado a fechar? Até mercadinho, farmácia, tudo, como é que é isso aí? Fechado. Mas isso é certo, isso? Léo, porque assim, o trabalhador precisa descansar, vamos pensar neles também, né? A gente tem aqui, até parentes nossos, né, trabalham no comércio de Santo Estevão. Se você reparar bem, temos 365 dias no ano. Feriados fechados em Santo Estevão, por exemplo, são somente 6. Não vai quebrar comércio nenhum fechar um feriado. Não estou preocupado em quebrar comércio. Não. Estou preocupado se eu precisar comprar. Mas compre antes, meu querido. Ou então segura a fome. Gás acaba domingo. Sei lá se é a hora que o gás vai acabar. Mas se tiver. Entendeu? Mas querendo ou não... Eu tô aqui advogando pelo consumidor. Não estou sendo contra o funcionário, não. Claro, tem que lutar pelos direitos, mas eu tô aqui advogando pelo consumidor. Os funcionários não devem estar lhe ouvindo com muita felicidade, não. Reflita direitinho. Não, eu tô aqui botando pimenta, eu boto pimenta no quitute mesmo. Inclusive, a audiência deste programa, ela é independente. Ela aqui vai ouvir, quem ouve esse programa sabe que ouve o que quer e o que não quer, ouve o que gosta e o que não gosta. Né? Então, qual a pimenta que eu estou colocando nesse quitute aí? Nesse debate entre patrões e funcionários, o consumidor está de fora, isso é uma realidade. Não, isso é uma verdade. É nesse sentido aí, tem nada a ver com o direito do trabalhador de trabalhar, isso aí é questão de contar a hora. Tipo assim, na contagem das horas de trabalho, tem que respeitar o que está na CLT, isso é lógico, eu não estou discutindo isso. E nas convenções coletivas. O problema é que nesse debate aí, está se pensando em um dia inteiro do comércio fechado, né? E qual o impacto disso para o consumidor, porque tudo é para o consumidor. O comércio não é para o funcionário nem para o patrão. O comércio é para quem consome. E quem consome deveria ter alguma participação nesse debate. Ô, Léo, mas esse é o sentido da minha interferência aqui. Correto. Agora eu vou te trazer um ponto novo também, pelo seguinte fato. Às vezes o próprio empregador, ele não tem interesse em abrir alguns feriados. Então acaba se tornando um custo que do ponto de vista de quem quer abrir, é muito baixo. Mas quem quer abrir não pode abrir para não prejudicar o outro que preferiu não abrir. Mas a gente não. Mas isso, repare, né? Se a gente também pensar pela lógica de que a gente vai respeitar o ponto de vista de um empregador que diz eu quero abrir, livre concorrência, né? Mas às vezes ele tem 10 empregados. E se um disser que não quer trabalhar? Vai fechar porque eu não quis? Só contar as horas, já passou das 44 horas, é lógico que não pode trabalhar mais. E nós que defendemos o trabalhador, né? Nós que defendemos o trabalhador, nós temos essa bandeira, que vemos os dois com um par de igualdade. Se o empregado depende do trabalho, o empregador depende também do trabalho dele, do funcionário. Então é uma troca, né? Se o mesmo obrigado a fechar, se o comércio insistir em abrir um feriado que está determinado para fechar, o que é que acontece? Sanções, né? Em primeiro lugar... Quais as sanções? As sanções são as multas. As convenções coletivas estabelecem multas para a hipótese de abertura. E não são multas leves, são multas pesadas que realmente têm o poder de constranger o empregador de que ele não funcione. Porque a regra é estar fechado. Quando nós fazemos uma negociação e autorizamos a abertura... É o verdadeiro toque de recolher isso aí. Né? Mas é necessário. Caramba. O trabalhador precisa descansar. E nós que eu também faço, né, a advocacia para os sindicatos dos empregados, nós vamos desistir de ter e de guardar pelo menos esse direito do repouso ao feriado. O trabalhador tem esse direito. Existe a necessidade do consumidor, aguarde um dia, o que é que tem? E às vezes o consumidor é o próprio trabalhador e ele sabe daquilo. Ele sabe, às vezes, do castigo que é, em um feriado, ser obrigado a trabalhar. Doutor Kennedy, há alguma diferença entre domingo e feriado? Ou domingo e feriado é tudo o mesmo balaio? Não, existem regramentos diferenciados, tá certo?
Para os feriados, existe inclusive uma jornada diferenciada, existe um pagamento diferenciado, enquanto que no domingo, por exemplo, a pessoa trabalha, mas recebe em dobro, recebe a 100%. Enquanto que no feriado existe um valor fixo. Para o comércio, se não me engano, são R$49, para o supermercado, acho que R$52. Existe essa diferenciação, porque Peraí, então tem uma diferença entre domingos e feriados e entre supermercados e comércio em geral, é isso? Isso, porque explica pra gente aí, eu tô confuso. Isso, porque tanto o sindicato dos supermercados como o comércio em geral, eles têm seus sindicatos próprios, eles têm sua representatividade própria. E, automaticamente, em cada convenção coletiva, a que é feita com os supermercados e a que é feita com o comércio em geral, eles estabelecem as normas de atividade em feriados e em domingos. Isso é importante porque a atividade é diferente, né? Então, os supermercados eles têm uma necessidade essencial maior, já que estão se tratando de alimentos. É diferente, por exemplo, de uma loja de sapato. Então, e principalmente pelo fato de que o comércio em geral tem uma proibição de abertura de feriados muito maior do que os próprios supermercados. É a hipótese, inclusive, das farmácias, né? Que o Sindifarma é quem representa o sindicato das farmácias e que, pela questão de necessidade de um remédio, não pode ter o mesmo tratamento que uma loja de sapato. Então, em regra, eles abrem, inclusive, em feriados, diferente do comércio em geral e dos supermercados, que tem os dias específicos para se funcionar. Vamos abrir, não é com o Dr. Kennedy não, vamos com você consumidor. Nós vamos abrir um sindicato do consumidor também.